Aqui tem muita fé, né, Sandra? Finalmente. Ai, seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Parece que a gente não se vê tem muito tempo, né, Sandra? Então, agora mesmo, né? Nossa, agora mesmo a gente estava lá no estudo lá do NEP, saímos de uma sala, já cai já em outra, né? Mas muito bom, né? Mas eu acho que Sandra, talvez seja porque meu aplicativo não estava atualizado, né? provavelmente. Vou ajeitar aqui que minha câmera acho que ela tá um pouquinho torta. Gente, então, A voz tá boa, o som tá bom? tá ótimo. Aqui para mim tá bom, pelo menos. Pelo menos, se para algum amigo em casa não tiver muito bom, gente, vocês podem colocar escrito aqui embaixo para a gente, tá bom? Então, aproveitamos esse tempinho aí para a gente fazer a prece, a gente já fez, né? Eu já fiz a prece, já pedindo aos espíritos amigos, gente, por favor, ajuda a parte técnica aí que a gente precisa de fazer essa live. Então, gente, para quem Deu não conhece, certo. essa é a Sandra, nossa companheira. A gente vai ter uma noite de estudos falando sobre o amor e perdão. Sandra, a palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Vamos começar mais um estudo. Obrigada, Augusto. Boa noite a todos. Então, o tema hoje, né, que foi escolhido para a gente conversar um pouquinho, para a gente fazer uma reflexão, como Augusto já disse, é sobre o perdão e o amor. E o dia que o Augusto ainda me passou o tema, eu ainda brinquei. Falei, nossa, que coincidência. A gente acabou de terminar o estudo sobre o perdão no grupo do passe na semana passada. Né? Estudo esse que até foi muito bem conduzido pelo Léo. Mas a gente sabe que não existem coincidências, que nada é por acaso, né? Então eu entendi esse convite, né, essa oportunidade, como mais uma oportunidade também, né, de eu aprender mais sobre esse tema, porque esse tema, o perdão, não é fácil, né? A gente sabe que é um tema difícil, às vezes a gente ainda tropeça muito, né? Principalmente para praticar esse perdão, como Jesus nos ensinou e nos exemplificou, né? E quando aí eu comecei a pensar sobre esse tema, né? E eu ainda me lembrei de um amigo também, ele é um orador espírita, que uma vez disse que não gostava de falar sobre perdão, não se sentia à vontade, na verdade, né? Porque como é um tema muito difícil, que ele sabia que ainda não conseguia praticar, né? Então ele tinha dificuldade, né? Quando eu lembrei disso, eu fiquei meio insegura. Eu falei, nossa, mas eu também não consigo. Mas eu acho que é justamente isso. Acho que a gente tem que tentar aprender, a gente tem que estudar, né, sobre esse tema, a gente tem que refletir, tem que meditar sobre o que esse tema significa para nós. Como eu ajo diante das situações que, que me fazem, né, às vezes pedir perdão, ou às vezes perdoar alguém. Então, é um exercício constante que a gente precisa fazer. E, e também quando a gente fala, né, eu me lembrei também de alguns oradores espíritas que dizem que o orador, quando está falando, o ouvido mais próximo da boca que fala é o deles mesmo. Então, acho que estou falando para mim também, principalmente primeiro, né? E tomara que através dessa fala eu consiga também ajudar, né, a vocês também, para a gente poder fazer hoje uma boa reflexão. Então, como eu já disse, né, a gente tem que fazer uma reflexão. Nós temos que refletir. Peraí, Augusto, deixa eu só tirar um negocinho aqui. Ok. Ou que não perturbe, porque eu tinha saído para ver se dava certa a conexão. Então, eu já consigo praticar o perdão? Será que eu consigo? Eu consigo entender a importância do perdão para a minha vida, para a minha felicidade, para a minha paz, né? Nós precisamos pensar. E espírita, a gente acaba, todo tema que a gente vai falar, a gente acaba chegando na reforma íntima. Um tema difícil que muitas pessoas às vezes têm pavor, porque não conseguem. E às vezes não querem também, nós somos muito resistentes.
Mas a gente precisa se conhecer, nós precisamos nos conhecer, precisamos entender como que a gente age diante de certas situações. E se aquela ação nossa, se aquela atitude nos convém. Porque, como diz Paulo de Tarso, nós podemos tudo, mas precisamos ver o que me convém. Às vezes, nem tudo nos convém. Então, a partir desse momento que a gente identifica as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, nós vamos conseguir mudar um pouquinho as nossas atitudes. E o perdão é uma atitude tão importante que Jesus incluiu esse tema na oração que ele nos ensinou, que ele deixou para nós orarmos, que é o Pai Nosso. Então, lá no Pai Nosso, quando a gente reza, a gente vai ouvir, a gente vai dizer, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu acho que a gente às vezes fala isso meio mecânico, automático, sem refletir muito. E se a gente for refletir no que nós estamos dizendo, nós vamos ver que essa fala de Jesus nos deixa muito claro que para sermos perdoados, nós precisamos primeiro perdoar. E a gente vai ver isso também numa fala de Jesus, né, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, que Jesus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Então, a gente vê, através dessa fala de Jesus, isso que acabamos de comentar, que então é importante tanto nós perdoarmos como pedirmos perdão, né? Nessa vida nossa, às vezes nós somos magoados, às vezes magoamos, então é uma relação constante que temos com o outro. E o amor, né? É tão bonito a gente pensar, o amor, né? É tão bom falar de amor, é tão bom amar, é tão bom se sentir amado, mas onde entra esse amor no perdão que eu pratico? Nós já sabemos realmente amar, sabemos amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos exemplificou, na verdade, né? Porque sua vida, ele não nos deixou nada escrito, mas exemplificado através da sua vida. Ou será que ainda nós impomos, nós exigimos condições aos outros para que nós os amemos? Porque às vezes na nossa convivência a gente diz assim: ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão. Ah, o meu vizinho eu não amo muito, mas também não importa, porque ele é só meu vizinho. Às vezes amanhã ele muda daqui, eu não vejo mais. Na nossa convivência diária, no trabalho, às vezes a gente comenta: ai, o João, eu gosto muito dele, porque sempre que eu peço alguma coisa para ele, ele faz para mim. Já o José, faço tudo que ele me pede. Quando eu preciso, ele nunca pode, ele está sempre ocupado. E aquele outro, então, aquele Antônio, ele é irritante, ele me irrita, ele me olha como se fosse superior. Então, o que que é esse sentimento, né, que eu trago dentro de mim? Eu estou querendo que o outro mude para que eu possa amá-lo. Então, eu estou entendendo que o problema é com ele, não é comigo. Mas será que é isso mesmo? Será que o problema não é comigo? E a gente vai ver isso através dos exemplos de Jesus. Nós vamos nos ver, né, no que Jesus nos mostrou no seu evangelho, nos seus ensinamentos, na sua vivência. Jesus exigiu que os outros mudassem para que ele os amasse. A gente vê isso em seu evangelho. Ele esperou que Zaqueu mudasse, que ele estivesse sem pecados, para que ele fosse até sua casa cear com ele. E a mulher adúltera? Jesus esperou primeiro que ela se curasse de seus pecados para que ele a amasse? Não, ele já amou ali naquele momento em que ele auxiliou para que ela não fosse apedrejada. E ele entendeu e ele simplesmente disse a ela: vá e não peques mais. Maria Madalena,
Ele exigiu que ela mudasse de vida para amá-lo? Não. Jesus entendia as dificuldades de cada um, mas ele os amava a si mesmo, entendendo que todos nós temos a oportunidade de mudança, de refazer o nosso caminho. Assim como muitos desses que conviveram com Jesus conseguiram mudar suas vidas totalmente, né? Principalmente esses que eu citei agora. E tantos outros que não dá nem para a gente contar agora. E no livro Boa Nova, lá no capítulo 10, Humberto de Campos vai trazer para nós uma passagem. O título desse capítulo é o Perdão. Então, ele vai nos trazer uma passagem de quando Jesus foi até a cidade de Nazaré fazer suas pregações. Isso foi bem lá no início das pregações de Jesus. Então, ele chegando em Nazaré, ele não foi bem recebido. As pessoas de Nazaré enxergavam Jesus como um aliado de Satanás, como alguma pessoa que não seguia os ensinamentos de Moisés. Então, ele viu, ele notou isso, mas Jesus era muito tranquilo. Então, apesar disso, ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve para repassar os seus ensinamentos. Mas seus discípulos, porém, não tiveram essa serenidade. Então, eles tiveram muitas dificuldades com isso. E Humberto de Campos vai nos contar lá que Filipe e Simão Pedro chegaram a discutir com alguns senhores da região, porque falavam mal de Jesus, por causa das gargalhadas irônicas, das observações menos dignas, né? Isso os irritava e eles acabavam se excedendo na defesa de Jesus. Então, e tantas foram as discussões em Nazaré que podia notar-se os reflexos nocivos, né, em seus discípulos. Pedro e André tentavam advogar pela causa do mestre, Tiago aborrecia-se com os companheiros, Levi protestava, querendo debates públicos para que Jesus mostrasse a sua superioridade. E Jesus, compreendendo então essa dificuldade, vendo que as pessoas de Nazaré não queriam receber seus ensinamentos, ele calmamente ordenou a retirada da cidade. Mas seus discípulos não conseguiram entender isso. E assim que tiveram a primeira oportunidade, Pedro e Filipe procuraram Jesus para conversar. E eles comentaram com Jesus sobre a situação que eles passaram em Nazaré, né? Dizendo a Jesus que lá eles haviam chamado-no de servo de Satanás, mas que eles reagiram prontamente. E eles esperando que Jesus os agradecesse, o que Jesus faz? Jesus vai dizer a eles que nós temos que perdoar os adversários, temos que trabalhar pelo bem do nosso inimigo, auxiliar os que zombam da nossa fé. E foi então que Simão Pedro fez aquela célebre pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que hei de lhe perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu calmamente: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, essa resposta de Jesus, ela é muito clara. Ela nos indica que nós não devemos colocar limites para perdoar. Nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nas instruções dos Espíritos, Simeão, ele vai nos trazer uma mensagem, nos falando melhor sobre essa resposta de Jesus, nos ajudando a entender melhor isso. Então, ele vai nos dizer que Jesus diz a Pedro que devemos perdoar ilimitadamente. Então, ele diz: perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Então, o que é esse esquecimento de si mesmo que a gente vê aí? É a gente tentar domar, na verdade,
as nossas más tendências, aqueles traços da nossa personalidade que nós sabemos já não nos convém. Por exemplo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso melindre também, né? Porque às vezes somos muito melindrosos. Então, nos esquecendo, né, tentando bloquear essas nossas atitudes, nós não vamos nos humilhar com o que o outro nos diz, nós não vamos ter o orgulho de achar que o outro está nos tratando de uma forma que eu não mereço, que eu mereço ser tratado melhor, que eu mereço ter melhor consideração. Então, eu não vou me ofender com a fala, com as atitudes. Porque, às vezes, a pessoa diz alguma coisa ou tem uma atitude que ela não tem nem pensa que vai nos magoar, que vai nos ofender, mas nós nos sentimos magoados. Por que isso? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, muitas vezes, esse sentimento vem de nós mesmos, nem vem do outro. O outro, às vezes, nem percebe que nos magoou e a gente fica ali, remoendo aquilo, né, e sofrendo. Então, esse espírito Simeão vai nos dizer também que a partir daí que nós seremos brandos e humildes de coração, né? E aí nós faremos, enfim, o que desejamos que o Pai Celestial faça por nós. Então, olha, nós precisamos também que Jesus também seja benevolente conosco, também seja indulgente conosco, porque nós também somos ainda falhos, né? Ainda temos muitas imperfeições. E ele nos diz, não está ele, né, nosso Pai, a nos perdoar frequentemente? Conta ele, porventura, quantas vezes ele te ofereceu perdão, ele teve que te perdoar? Então ele nos diz: prestai, pois, ouvidos à resposta que Jesus deu a Pedro, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Então devemos também aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos perdoar, usar de indulgência, ser caridosos, generosos. E, e aí também tem lá também uma mensagem que eu achei muito bonita de Paulo, o apóstolo, também nesse mesmo capítulo lá do Evangelho, que ele vai nos dizer que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, é mostrar que já melhoramos um pouquinho, que já estamos conseguindo, né? Então, ele vai nos dizer que nós sejamos firmes nesse caminho do perdão, a fim de que Deus nos perdoe. Novamente, a mesma fala. Precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Então, isso fica até repetitivo nesses estudos que a gente faz, nessas falas que a gente ouve. E ele nos diz: porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como quereis que Deus os perdoe? Né? Como vamos pedir perdão, como vamos pedir a indulgência ao Pai, se nós não temos indulgência com os nossos irmãos, com os outros que nos ofendem? Né? Precisamos entender isso. E ele diz assim: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então precisamos sempre tomar cuidado e refletir sobre isso. E às vezes, muitas vezes, né, quando a gente está magoado com alguém, que a pessoa fez alguma coisa, a gente precisa parar e refletir um pouquinho sobre aquilo, o que que originou aquela falta, por que que ele está magoado comigo, se ele tem razão, será que eu não fiz nada? Será que lá no início eu não tive alguma atitude que acabou degenerando nessa querela que eles dizem lá? Será que, às vezes, era alguma coisa que eu poderia ter evitado, mas eu não evitei? Eu deixei aquilo ir aumentando e esse sentimento vai aumentando cada dia e vai se tornando, às vezes, até numa inimizade, num ódio, porque, às vezes, vai aumentando tanto que fica fora de controle. Chega num ponto que a gente não consegue mais controlar ou voltar atrás, é mais difícil. Então,
nós precisamos saber que há duas maneiras de perdoar. Há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Então, muitas vezes a gente ouve a pessoa dizendo: ah, eu perdoei ele me magoou muito, me fez muito mal, mas eu perdoei. Só que eu não quero nunca mais ver ele na minha frente. Então, essa pessoa perdoou de coração? Não. É um perdão apenas da boca para fora, porque lá no fundo ainda está guardado aquela mágoa que ela tinha pela pessoa. E nós temos uma parábola também que Jesus nos conta, que é a parábola do devedor implacável, que está lá narrado por Mateus no capítulo 18. Então, ele nos conta que um senhor, um rei, ele resolve tomar as contas dos seus servos. E pegando lá um servo que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo esse servo como pagar, ele mandou que prendessem esse servo, que vendessem sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha, para que ele pagasse a sua dívida. E esse servo, então, vai até Jesus, ajoelha-se aos pés de Jesus e pede a Jesus que tende clemência dele, que ele vai pagar, que tenha paciência, mas que ele vai pagar. No momento ele não consegue, mas ele ainda vai pagar. E esse senhor, então, sente compaixão por aquele servo e lhe perdoa a dívida. E esse servo sai dali feliz da vida, né? Porque teve a dívida perdoada, e andando alguns quarteirões, ele encontra-se com um outro companheiro que lhe devia 100 denários. E ao encontrar com esse companheiro, o que que ele faz? Pega no pescoço desse companheiro, estrangulando ele, e diz: paga o que me deves agora. E esse companheiro pede: tende misericórdia, eu não tenho condições agora, mas assim que puder eu vou pagar. E ao invés dele ter a mesma atitude que o Senhor teve com ele, ele manda prender aquele companheiro até que ele possa lhe pagar. Porém, alguns companheiros, vendo o que havia ocorrido, foram contar ao Senhor o que aconteceu. E o Senhor fica indignado. Manda novamente trazer esse servo, e o que que ele vai dizer a ele? Não devias tu também ter tido compaixão por teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Então, indignado, ele manda prendê-lo até que ele consiga pagar toda a sua dívida. Então, é mais um exemplo que a gente tem dessa necessidade, né, de perdoarmos para sermos perdoados, para merecermos o perdão. E em Mateus também, a gente vê lá no capítulo 5, versículo 25, uma fala de Jesus que ele diz assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E aí Jesus diz assim, ó, prestando atenção nessa fala: reconciliai-vos enquanto estáis com ele a caminho. Então, nós como espíritas sabemos da reencarnação, sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, os espíritos vingativos muitas vezes perseguem seus adversários com seu ódio no além-túmulo. E muitos, às vezes, esperam que esse espírito esteja encarnado, esteja preso ao corpo, que aí estamos menos livres, para atormentá-lo. Então, aí nós vemos vários casos de obsessão, principalmente aqueles casos mais graves de subjugação. Mas se nós formos observarmos, esse obsessor hoje, ele é considerado como ele que é o ruim da história, que vamos dizer assim, né? E o outro é a vítima. Mas se a gente for ver lá atrás o que aconteceu, talvez nessa vida mesmo, ou em vidas pregressas, se esse espírito tem esse ódio, esse rancor desse homem que hoje está encarnado, é porque em outras épocas ele foi magoado, ele foi prejudicado. Então, esse que hoje é vítima já foi o algoz lá atrás desse espírito.
E isso acontece por essa falta de perdão. Não souberam se perdoar. Então, isso vai gerando, nas próximas encarnações, situações difíceis para nós. Então, nós devemos sempre tentar perdoar enquanto estamos a caminho. E Deus, às vezes, permite isso, né, para que nós aprendamos a esse perdão, né? Porque, às vezes, enquanto a gente não sente isso, realmente, a gente não consegue aprender a praticá-lo. E quando Jesus recomenda que nós reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente procurando apaziguar, né, as discórdias no curso da nossa existência, mas para que elas não perpetuem, né, para outras vidas, né, para nossas outras encarnações. E em Lucas, nós vamos ver um doutor da lei que pergunta a Jesus: Mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde para esse mestre, para esse senhor da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso está contida toda a lei dos profetas. Então, é o resumo de tudo que nos foi ensinado. Mas esse senhor da lei pergunta: mas quem é o meu próximo? Jesus vai contar para ele a parábola do samaritano, que é aquele senhor, aquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, é assaltado, e os assaltantes o machucam, tomam tudo e o largam, deixam caído na estrada, à beira da estrada. E vindo descendo de lá um homem, um sacerdote, vendo esse homem caído, muda de lado e não o socorre. Vem um outro homem também vendo-o caído, acaba não o socorrendo. Mas aí vem um samaritano que estava em viagem e vendo esse homem caído, se compadece dele e vai até lá, limpa suas feridas, põe-o em seu cavalo e leva-o até uma hospedaria. E lá ele cuida dele, e paga ao dono da hospedaria, ele precisava seguir viagem, dá 2 denários ao dono da hospedaria e pede que cuide dele, que se ele precisar gastar mais, no retorno da viagem ele vai lhe pagar também. E os samaritanos, eles não eram bem vistos. As pessoas, né, daquela época achavam que eles não seguiam os ensinamentos de Moisés. Então, eles eram considerados, às vezes, como inimigos. Mas esse samaritano, ele não importou-se com isso na hora de socorrer aquele homem que não era um samaritano. Então, ele foi até o homem e socorreu. E Jesus pergunta a esse senhor da lei, dentre esses 3, qual ele acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. E o senhor da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Então ele entendeu. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Então, nessa passagem, Jesus vai fazer para nós uma ressignificação de quem seja o nosso próximo. Então, já não é mais o nosso próximo, mas é o outro. É o nosso inimigo também. Porque, às vezes, quando a gente diz o próximo, a gente acredita piamente, a gente segue isso ao pé da letra. Então, às vezes, a gente ouve contar um caso que uma catástrofe, alguma coisa muito ruim que aconteceu, e a gente, nossa, mas onde foi isso? E aí eles respondem: ah, foi lá do outro lado, lá na China, né, que dizem que é do outro lado do mundo. Aí a gente diz, graças a Deus, né, tá longe. Então, quer dizer, o outro lá longe pode sofrer, aqui nós não podemos. Mas quando a coisa já é mais próximo de nós já ficamos meio preocupados, nós já não queremos, né? E algumas pessoas, às vezes, são difíceis mesmo, né? Fazem maldades, humilham as pessoas, então são arrogantes. E às vezes é difícil a gente conseguir gostar, conseguir perdoar, por ver que elas estão sempre ali errando, né? E não tem nada que conserte. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus?
E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o que tem de mais belo nisso é que a caridade que Jesus nos fala não é só a caridade material. Porque quando a gente ouve falar, e nós espíritas gostamos de falar que sem caridade não há salvação, e muitas pessoas, às vezes, entendem que essa caridade é só a caridade material. Às vezes alguma pessoa diz para a gente: ah, você é espírita, eu admiro os espíritas, porque vocês fazem sopa, doam aos pobres, doam cestas básicas, fazem campanha do quilo. Não que a caridade material não seja necessária, ela é necessária, muitos precisam dela. Mas a caridade mais valorosa é a caridade do coração. E às vezes, muitas vezes, é a caridade mais difícil. Porque dar uma esmola é muito fácil. Se eu tenho dinheiro no bolso, é muito fácil. Eu dou a esmola e eu sigo em frente, não me preocupo com o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas a caridade do coração, não. E às vezes essa caridade do coração é necessária dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. Então são com os nossos filhos difíceis, que nós temos que tentar educar, que nós não podemos desistir nunca, são uma missão que nós trazemos conosco, são às vezes aquele pai, aquela mãe que não nos compreende. Então essa é a caridade às vezes mais difícil para nós. Mas Kardec vem comentar que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade de amar ao outro que também é imperfeito como nós. Porque como nós vamos exigir do outro a perfeição se nós também não somos? E na questão 887, Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Amai aos vossos inimigos. Então, Kardec vai na questão 887, Kardec pergunta, né, aos espíritos sobre esse ensinamento de Jesus. E ele diz: ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Os espíritos vão dizer, sem dúvida. Não se pode ter para com o inimigo um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, olha que importante, porque quando a gente pensa amar o inimigo, a gente realmente pensa que nós devemos amá-lo como a gente ama nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, mas não é isso que Jesus quis dizer, né? É difícil realmente a gente ter esse amor por eles, a gente não vai conseguir. Mas Jesus nos traz os ensinamentos também para isso. No capítulo 5 lá do Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão do Monte, onde Jesus vai nos trazer as bem-aventuranças. E a quinta bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então a gente precisa entender que é hora não só de pedirmos perdão, mas sermos capazes também de perdoar, de sermos capazes de perdoar aqueles que nos procuram. Então, bem-aventurados os misericordiosos significa conceder perdão às pessoas, libertar aqueles que nos fizeram mal, tirar o ódio e a mágoa do nosso coração. Quando eu perdoo alguém, eu não estou tirando a culpa dele. Porque muitas pessoas acham que se ela perdoar, ela está tirando a culpa do outro, ela está livrando o outro. E não é isso. A pessoa que te fez algo de ruim, que te fez algo de mal, ela não deve para você. Ela deve para si mesma e para a lei divina, para a justiça divina.
Então, mesmo que eu perdoe, eu não estou tirando, ele vai ter que aprender. Mas eu estou me retirando desse circuito. Eu estou me permitindo criar um novo caminho para mim, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais harmonia. Então, eu vou tirar aquele sentimento ruim de dentro de mim, aquela mágoa, e eu vou poder construir novos caminhos. Porque se a gente se vincula muito a esse ódio, a essa mágoa, a nossa vibração fica junto lá com esse irmão que a gente odeia, que a gente não consegue tirar, né, do coração, e a gente acaba se vinculando tanto que às vezes numa próxima encarnação nós vamos ter que trazê-lo dentro da nossa família como um irmão, como um pai, para que aprendamos a amá-lo. E nós não queremos isso, né? Então, vamos aprender a amar agora, né? Vamos entender a dificuldade do outro, como é também a nossa dificuldade. Então, vamos lembrar, né, que quando eu perdoo, eu não estou tirando dele a responsabilidade que ele tem diante de si mesmo e da lei. Então, eu estou, na verdade, né, me retirando desse circuito. E se você não perdoa, você adoece fisicamente, porque essa mágoa vai adoecer o nosso corpo físico, e nós vamos adoecer também psicologicamente. Isso pode nos trazer também uma obsessão, né? Que é um sentimento ruim que a gente traz. Então, bem-aventurados, misericordiosos, são aqueles que conseguem o perdão e assim também nós conseguiremos perdoar, conseguiremos ser perdoados pelos nossos erros. Então, é conceder e pedir perdão. E temos alguns minutinhos ainda, já está quase, né, Augusto? Já está quase. Então, vou finalizar aqui. Só para finalizar, lá em Lucas, no capítulo 6, cujo título é Amor aos Inimigos, eu achei muito bonito lá, é que Jesus vem nos auxiliar neste exercício do perdão e do amor, porque ele sabe que para nós ainda não é difícil. No plano de evolução, no nível de evolução que nós estamos ainda, num planeta de provas e expiações, é difícil, nós às vezes não conseguimos, por mais que queremos, às vezes temos muita dificuldade para conseguir praticar esse perdão. E lá, Jesus vai dizer: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, o que ele quer dizer com isso? É a gente se aproximar daqueles que nos fizeram mal e tentar ajudá-los, tentar fazer o bem àquelas pessoas. Mas às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não consegue se aproximar, às vezes o outro não nos deixa aproximar pela sua agressividade. Às vezes nós também tentamos, mas não conseguimos. Mas Jesus, então, nos dá um outro ensinamento. Então, não conseguimos esse, vamos partir para o próximo. Bendizei os que vos maldizem. Então, o que é isso? Nós vamos parar de falar mal do outro, nós vamos tentar dizer só coisas boas daquele outro, enaltecer suas qualidades, suas virtudes, deixar as falhas dele de lado. Então, nós vamos ser indulgentes com as imperfeições do outro e tentar falar só das virtudes. Mas, às vezes, a gente também não consegue. Por mais que a gente tente, quanto mais a gente olha para aquela pessoa, mais defeito, mais coisa ruim a gente vê, a gente só vê sombra. Então, Jesus nos dá ainda um outro ensinamento. Ele vai nos dizer: orai pelos que vos caluniam. Então, aí é a gente usar o nosso pensamento em favor do outro, em favor deles. Mas também é difícil a gente orar por uma pessoa que a gente não gosta, por uma pessoa que nos fez o mal. Mas é um exercício constante. À medida que nós vamos orando, nós vamos mudando a nossa vibração, nós vamos melhorando a nossa vibração, vamos conseguindo nos conectar com o alto, com a espiritualidade maior, que vai nos auxiliar nesse exercício. Então, a gente conseguindo mudar a nossa vibração em relação àquela pessoa, através da oração, aí nós já vamos conseguir ver aquela pessoa de uma outra forma, já vamos conseguir ver aquela atitude boa que ele praticou,
Porque todos nós temos a nossa sombra, mas temos a nossa luz também. Nós não somos totalmente perfeitos, nem totalmente imperfeitos. Estamos ainda em evolução, em aprendizado. Então, e à medida que nós vamos, então, às vezes, conseguindo já enxergar o bem do outro, mais na frente vamos conseguir também amá-lo, fazer o bem a ele. Então, esse é o ensinamento que é deixado para nós, que na verdade se resume em três palavrinhas: atos, palavras e pensamentos. Atos, que é a gente fazer o bem ao que nos odeiam; palavras, bendizei os que vos maldizem; e pensamentos, orai pelos que vos caluniam. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos deixou, e que a gente possa entender, então, que não existe felicidade sem amor, que para a gente ser feliz nós precisamos realmente aprender a amar, que o amor é o traço da vida. Quando Deus nos criou, quando criou o universo, criou por amor. O que nos une, o que nos faz viver é o amor. Quando nos falta o amor, nós não somos completamente felizes. E nem quando temos o coração cheio de mágoa. Então, que nós possamos aprender a amar. E a única forma da gente aprender a amar é exercitando esse amor. Essa é a mensagem que eu queria deixar, Augusto. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Nossa Senhora, se não tiver, a gente desiste. Brincadeiras à parte, Sandra, que bênção, que inspiração de toda a sua fala. Foi conduzida exatamente de uma forma que a gente pudesse caminhar junto. Eu até brinco aqui, tem alguns amigos que têm um dom de fazer parecer que a gente está segurando aqui na mão, caminhando junto, né? Você conseguiu fazer isso muito bem hoje. Eu consegui caminhar junto contigo o tempo todo e foi muito bom a gente poder ser exposto a esse tema que ainda é tão é uma chaga para todos nós, né? Porque envolve conhecer-se e às vezes a gente entra em contato com alguma parte nossa que ela não é boa, e reconhecer uma parte que não é boa é muito difícil, né? Porque a gente tem muito orgulho dentro de nós, né? E eu acho que foi uma fala assim que deu para a gente realmente caminhar junto. Eu coloquei algumas coisas escritas aqui, mas eu sempre falo, gente, comentem aqui, por favor, perguntem, façam participação, porque a Sandra colocou muito bem aqui. Quando ela começou. Ela falou que o fato de nós não sentirmos confortáveis ainda, né, Sandra, falando sobre isso, né, conforme o fato que você colocou, mostra muito claramente que nós ainda não estamos preparados para exercer 100% daquilo que a gente fala ainda. Então, nós, enquanto refletores, né, de conhecimento, né, reflexionistas, não sei muito bem como diz, mas a gente traz à luz a ideia para ser refletida, né? Para ser expandida, para a gente conseguir falar, às vezes, de uma forma diferenciada, porque às vezes a gente acha pesado isso, né? Perdoar é tão difícil, mas como tem uma frase que fala que quanto mais a gente fala sobre, né? Mais a gente coloca luz sobre aquilo. Então, se a gente fala sobre coisas ruins, as coisas ruins vão tomando proporção maior, né? E quanto mais a gente fala sobre o ato de tentar fazer melhor, né, de se perdoar, de fazer o bem, mais a gente vai sendo exposto a essa sensação, né? Então, assim, quando a gente está aqui, né, Sandra, a gente ouve muito o que a gente fala, e isso é uma bênção, né? Isso é uma oportunidade única de poder, às vezes, a gente parar forçosamente, né, e fazer um estudo sobre aquele tema, que às vezes é o que precisava, né? Então, quando convidam a vir para falar sobre algo, se eu posso fazer essa escolha, eu falo sobre uma chaga minha, porque eu preciso de identificá-la, né? Eu lembro muito bem quando eu fiz um estudo sobre culpa, eu acho que o estudo foi feito só para mim, né? E aí eu fui, gente, eu estou só compartilhando uma coisa que foi feita para mim, né? Então, quem quiser vir junto, vem. Mas quando você falou que a gente começa pela prece, né? A prece que Cristo veio para nos dar uma aula, né? Que ela fala muito bem, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Aí eu já colocaria já uma coisinha a mais, né? Desculpa, gente, alguém
chamou aqui. Olha a audácia de alguém que vai fazer um adendo na prece de Cristo, né? Depois disso aqui, a gente já vai pensar um pouquinho antes de falar isso. Eu acho. Então, assim, perdoar as nossas dívidas, assim como nós precisamos perdoar as dívidas dos outros. Ou assim como nos ensina a perdoar, porque realmente perdoar é um ato que vai muito além de esquecer, né, Sandra? Como você muito bem disse, às vezes a gente diz só ali, mas o nosso coração carrega aquela mágoa por séculos e séculos, e aquilo se arrasta por vidas e vidas. E aí, quando você fala, né, antes de trazer a mim, né, o seu pedido, verifique se há alguém que você precisa de dar ele antes, e assim que você tiver feito isso, vem até mim, né? Então, assim, eu preciso de fazer aquilo que a gente prega, né? Se eu estou pregando algo que seja bom, eu preciso de fazer por mim antes, né? É aquele fato lá da mãe que leva o filho lá no médico, para o filho falar para o médico para ele não comer mais doce. E aí o médico... Gente, desculpa. Voltamos, pessoal? Voltou. Desculpa, gente. Então, aí a gente diz sobre aquele fato que a mãe levou o filho ao médico, né? Para o médico falar para o filho não comer mais doce. O médico pediu para ele voltar depois de 10 dias que seja. E aí ele falou assim: agora eu posso dizer para ele, porque hoje eu não como mais doce, né? Eu não como tanto mais doce. Então, é a gente realmente fazer a nossa parte para a gente conseguir impactar a do outro, né? E todas essas coisas que foram ditas, né, Sandra, todas levam invariavelmente à reforma íntima. Se eu sou assim defensor veemente disso, né? Meu Insta fala muito sobre isso. Enquanto a gente não se conhecer, não se acessar, muito dificilmente eu vou conseguir expandir o que tem dentro de mim, né? Então, assim, eu preciso saber até que ponto que eu consigo perdoar, até que ponto que eu esqueço, até que ponto que eu levo isso, né? E quando a gente fala de que a gente precisa de ser melhor e tentar amar, a gente sempre pensa como você mesmo falou, né? Eu amo quem está próximo, quem faz parte da minha vida, quem me agrada, quem me ajuda, quem me dá suporte, quem é bom para mim. Eu sei, quem alimentar o meu orgulho, eu amo. Agora, quem não alimentar, não vai dar. Tem que Deixa para mudar outra para hora. poder amar, né? Tem que mudar. Exatamente. E, consequentemente, quem não faz parte desse trâmite, né? Quem não supre isso em mim, que é uma falha minha, eu não sinto a necessidade de amá-lo, mesmo sendo alguém muito longe, né? O vírus começou lá na China, não, tá de boa, tá lá na China. Como você diz, eles lá sofrem. A gente aqui não. Se for chegar aqui, aí já é diferente, né? E Chegou aí aqui, já mudou de figura, né? exatamente, é. E aí tudo isso leva a gente a perceber que entre nós há a pior chaga, que é o orgulho, que é quando a gente não se despe, né? Não se despede desse sentimento que sempre vai nos deixar no ciclo viciante. Eu sempre falo que ele é quase que enubriante, porque ele nos cega, ele nos tampa o olho, né, do espírito para a gente começar a enxergar e para a gente se conhecer, para a gente fazer contato com o nosso íntimo, a gente precisa de se despir dele. Se não se despir, vai ser muito difícil, né? E aí, para isso, né, os espíritos dizem, e eles são bem óbvios, assim, claros, né? Eu adoro porque tem muito espírita que já chega e fala assim, gente, é desse jeito, é claro assim. Ou seja, ele falou assim, gente, todo mundo consegue aperfeiçoar, melhorar-se, desenvolver-se. E aí eu lembro da frase perfeitamente, mas falta-lhes vontade. Quão poucos de vós têm vontade. E, gente, quando a gente Vontade é fala o disso, principal. é, quando a gente fala disso, é o combustível para tudo que a gente faz, né, Sandra? Tudo que a gente se predispõe a fazer, se não tiver vontade. Hoje eu estava lendo esse livro aqui, quem não leu ainda, leiam, Manual Prático do Espírita. Eu tava lendo a parte de vícios. Aí tem vícios, né, do álcool, tabaco, sexo, jogo. E aí a gente vê que em todos esses vícios
a cura deles mora na vontade. Seja qual método for, seja qual prática, se o espírito tem a vontade, tem o interesse, né, em querer vencer, nós conseguimos, gente, mas com os próprios espíritos dizem, com poucos de nós tem vontade, né? A gente se permite, a gente escolhe estar cego, né, Sandra? A gente acha mais cômodo, né? Ah, eu É acho que mais melhor fácil. ficar. É mais fácil. É mais cômodo, né? Mais prática, mais Com fácil, né? O meu certeza. ciclo, a minha zona de conforto, ela garante que eu esteja bem ali ainda, né? Então, quando eu saio dessa zona, eu já me sinto desconfortável, né? Mas como os próprios espíritos dizem, né? Aproveitem as dificuldades, pois nelas moram as oportunidades de melhoria. E a gente não consegue entender o porquê amar o próximo. Não é só aquele que está ali do lado, alimentando o meu ego, né? Massageando o meu ego. É justamente aquele que me leva a um desconforto, ao nosso inimigo mais íntimo, né? Que às vezes somos nós mesmos, né, Sandra? Mas ainda assim, aquele que me leva ao desconforto externo, né? Aquele que me fere. E aí a gente sempre fala também, né, em alguns estudos, né, Sandra, que Deus não se ofende. Logo, nós não precisamos de pedir perdão a Deus. Esse Deus aí a gente entende como a nossa consciência, porque quando a gente perdoa, como você muito bem colocou, além da gente dar a chance do outro a cometer erros, porque isso é inevitável de todos nós, exceto Cristo, que veio à Terra, que não cometeu nenhum erro, nós estamos passíveis. E quando eu permito que o próximo erre, ele vai compreender que ele também precisa de fazer isso com o próximo, como é o caso que você disse, né? Perdoei ele a dívida, o outro precisa também de fazer aquilo com o outro. Mas Deus, gente, não se ofende. Deus sabe muito bem das nossas falhas, das nossas imperfeições. Deus nos conhece muito mais infinitamente do que a gente acha que se conhece a si mesmo. Então, ele não É, precisa te dar perdão. A nossa consciência, que é o nosso Deus, ela nos acusa e nos condena, né, Sandra? Invariavelmente. Então, é preciso que verdade. a gente se Para reconheça. nós mesmos, né? Quando erramos. Exatamente. E aí a vontade, né, de fazer dar certo é combustível total para isso, né? E aí, quando você falou que quando existe a necessidade de dar perdão, aí, muito provavelmente, mora também a oportunidade de refletir sobre o meu comportamento. Então, se eu estou precisando pedir perdão ou dar, é porque às vezes eu fiz parte disso, né? E aí você vem trazendo, né? Gente, Santo Agostinho ensina. Toda noite, reflitam sobre os seus atos, sobre os seus gestos, sobre os seus pensamentos. E aí a gente lembra, né? É outro Santo ensinamento muito Agostinho, valioso. É, exatamente, todo dia. E é algo que a gente consegue fazer com a gente mesmo, né? A lei de Deus está na nossa consciência. Depois que a gente sabe disso, você pensa assim, ué, então se ela está dentro de mim, eu posso fazer, né, acesso quantas vezes quiser. Mas aí vem aqueles espíritozinhos bem diretos, né, dando aquele tapão, né? Assim, gente, mas falta vontade. Vamos lá, tenham vontade, né? E isso, gente, felizmente ou infelizmente, eu não sei ainda, ninguém vai conseguir colocar em nós vontade que deve ser de nós mesmos, né? O merecimento, né? A força própria, ela brota de nós mesmos, né? Deus já nos deu o sopro já acho que da tem que vida, ser né, Sandra? nosso. E isso, o Exatamente. primeiro passo é o nosso. Exatamente. E aí eu lembro de um estudo que a gente fez com os jovens aqui, a gente falando sobre esses temas, eles gostam muito, porque discutem, né? E aí teve uma parte que eu falei assim, gente, temos que perdoar. Aí o jovem lá, né, muito assim, não, Augusto, espera aí, calma lá. Temos não, porque eu não tenho obrigação não, porque se o outro me fez mal, a gente tem que, né, ficar ali. Aí eu falei assim, corrigindo, temos como necessidade, não como obrigação. Porque Deus não nos força a fazer simplesmente nada, né, Sandra? Jesus Cristo É, veio falar com a gente que realmente a lei de Deus está em vós, né? É sua escolha, né? Mas o alto sempre dá suporte e, acima de tudo, a gente precisa de se reconhecer em aperfeiçoamento, né? E aí, quando a gente perdoa, a gente dá a chance do outro de se avaliar, né, Sandra? Mas, se Deus quiser, em alguns milênios aí, né, talvez a gente vai conseguir chegar num ponto que a gente não se ofenda, porque em nós não existe mais orgulho, né? Que é a é o chaga principal aí de esquecimento. todos nós.
esquecimento de nós mesmos, né? Mas a gente também não precisa ficar apavorado e já sair amanhã querendo perdoar todo mundo. É um passo de cada vez, né? É um exercício constante. E a partir do momento que a gente passa a refletir sobre isso, nós vamos ver no nosso dia a dia várias oportunidades. E às vezes são oportunidades pequenininhas, coisinhas bobas do nosso dia a dia, mas que exigem de nós essa atitude de perdão, né? Nós Exatamente. vamos chegar lá. Se Deus quiser. Pessoal, então, sintam-se à vontade para vocês comentarem aí. A gente vai chegando aos instantes final aqui da nossa live. A gente ultrapassou um pouquinho aqui do tempo, mas permitidos estamos, né? Eu queria só, Sandra, contextualizar com a passagem de um livro. O livro se chama Estante da Vida. É do Chico pelo Irmão X. Lá tem uma parte, quando você falou aí, que a gente ama só quem está próximo, só quem faz o bem, só quem nos, né, faz aquele bem íntimo, né? E lá na obra Estante da Vida, num papo bem assim, sincero, entre Tiago e Cristo, que quem sabe aí muito bem, se Tiago é um pouco relutante ali, né? Ele queria fazer do jeito dele, ele não era tanto a lei de Cristo assim, ele tinha dentro dele muita coisa assim antiga ainda, né? Aquela velha lei, ele estava muito dentro dele ainda. E aí ele viu que Cristo ajudava assim totalmente, né, integralmente aqueles que passavam por grandes dificuldades, até mesmo ladrões, bêbados, né? E aí Tiago ficou indignado lá com aquilo, né? E chegou para Cristo, né, todo sem jeito, e falava assim: Cristo, mas estou aqui como seu companheiro fiel, pedindo o seu apoio, o senhor está comigo, para a gente ter uma hora para a gente conversar, e o senhor vai ao encontro de bêbados, arruaceiros, ladrões, né? E tentando entender qual lei é essa, né? E aí Cristo disse uma frase, gente, que é para refletir durante uma encarnação inteira. Entre aspas. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Eu acho que com essa frase a gente, né, Pode finaliza aí. encerrar. A gente pode encerrar e passar algumas noites aí refletindo, né? Mas é muito gostoso a gente poder estar próximo dessa lei, né? E a gente conseguir conversar de próximo, assim, né? Todos nós que estamos em casa, né? Agora, 23 companheiros nossos que estão em casa, mais nós, mais os desencarnados que devem ser um pouquinho grande aí, a gente pode sim ter acesso a essas leis, bastando a gente ter vontade, a gente ter o querer fazer, né? O querer se conhecer, né? O querer começar aquela obrazinha que a gente adia todo Queria dia, né? mudar, né? Porque nós somos resistentes à mudança, né? Em todo lado, até no trabalho, né? Às vezes vai mudar alguma coisa, a gente já começa a reclamar, mas estava tão bom do jeito que estava. Exatamente. E aí mora aquela ideia que a gente sempre fala, que é na dificuldade que mora a oportunidade, né? Então, nós, enquanto espíritas, o conhecimento que deve nos libertar tem que ser pró-desenvolvimento, que é, ou seja, eu sei que existe outra vida, eu sei que existem outras vidas, né? Eu sei que a vida, ela é eterna, eu passo por estágios, mas como Cristo disse, né? Reconcilia-te enquanto é tempo, né? E depois de fazer isso, venha até mim, que é uma forma de dizer, né? Vá até a sua consciência e aí sim fique bem com ela mesma, né? Porque Cristo também não se deixa pegar por essas coisas, porque ele não precisa disso, né? Um co-criador da Terra, acho que ele não vai, né? É. E com certeza, Augusto, as oportunidades não nos faltarão, né? Ele nos dá inúmeras oportunidades. Caímos numa, mas com certeza outras irão aparecer, né? Exatamente. Sandra, obrigado pela noite de estudos, foi muito bacana, foi muito bom a gente falar novamente sobre isso, né? Como a gente falou, a gente precisa falar várias vezes, né? Vai caindo a ficha de pouco a pouco. E Para não esquecer. amigos que estão em casa, sintam-se identificados por nós dois aqui, porque nós dois somos a representação de todo mundo que está dentro de casa, né? É só porque a gente está sendo visto, mas isso não quer dizer que nós estamos em patamares diferentes, né, Sandra? Às vezes pode ser que a gente esteja com uma dívidazinha Até até, pior. né, Às vezes até pior. maior. Brincadeiras à parte, a gente quer que vocês se sintam bem, acolhidos, né? Sintam-se à vontade, manifestem-se todos esses encontros. É uma grande honra para nós tê-los aqui, tá? Para a gente crescer juntos. E amanhã a gente vai ter mais um encontro aí.
e peço a Deus que esteja no lar de cada um de nós, abençoando os nossos espíritos, né? Nos dando a força para que a nossa vontade haja sobre nós também, né? Mas que a gente consiga identificar isso no nosso tempo, né? Como a Sandra falou, a gente não vai sair desesperados aí também, né? Mas tendo um pouquinho de conhecimento disso, já nos ajuda bastante, né? Obrigado de Tá. coração, Sandra. Obrigado aos Eu que amigos que estão em casa, agradeço. aos que vão ver esse vídeo também. Falando nisso, a gente vai subir ele agora para o IGTV e para o YouTube. E aí vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Obrigado, Sandra. Fica com Obrigada a Deus. vocês todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.